As emocionantes e admiráveis narrativas da paixão e morte de Jesus Cristo são intrigantes. Quando os apóstolos Pedro e João foram levados ao grande conselho, por causa do milagre operado no paralítico de nascimento, descrito em Atos dos Apóstolos, no capítulo 4, Pedro disse: "Este Jesus é a pedra que foi rejeitada por vós, os edificadores, a qual foi posta por cabeça de esquina. E em nenhum outro há salvação, porque também, debaixo do céu, nenhum outro nome há dado entre os homens pelo qual devamos ser salvos." Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículos 11 e 12. Nessas palavras se deduz o lugar importante que deve ocupar o Divino Salvador nos corações daquele que por ele querem chegar ao Pai Celeste, à eterna bem-aventurança e ao seu santíssimo amor. Meditar na sagrada paixão e morte que Jesus aceitou por amor de nós, para fazer-nos justos e filhos do Pai, nós que éramos pecadores. Isso nos traz vida. Anna Catarina Merck disse em meados de 1823 que aquele que deseja avançar de virtude em virtude e de graça em graça deve meditar continuamente na paixão de Jesus. Não há prática mais proveitosa para a inteira santificação de alguém que a frequente meditação nos sofrimentos de Jesus. Os impressionantes eventos pelos quais foi realizada esta dolorosa, mas também grandiosa obra da nossa salvação estão descritos em letras de ouro no livro dos livros, a Bíblia Sagrada, que é considerada com todo direito e venerada como a Palavra de Deus. Pautados nisso, nós falaremos nesse vídeo sobre 3 curiosidades na paixão e glorificação de Jesus. Primeira curiosidade: os açoites, humilhações e a coroa de espinhos. Os açoites geralmente eram realizados no pretório, uma das casas do governador. O chicote era feito de tiras de couro e traziam na ponta pedaços de ferro, chumbo ou osso, que tinham como finalidade dilacerar o corpo do condenado, fazê-lo agonizar de dor. Com alguma frequência, este espancamento levava à morte. Jesus foi condenado a uma quarentena de açoites. Os soldados que o conduziam chamaram toda a tropa que estava ali para assistir o ato, cerca de 500 a 600 homens. A coroa de espinhos representa o diadema real, conforme descrito no Evangelho segundo Mateus, no capítulo 27. Foram usados ramos de espinheiros de acácia, comuns na região, que possuem espinhos tão longos quanto um dedo. A intenção do ato foi humilhar Jesus, já que diziam: "Salve, Rei dos Judeus", e davam gargalhadas, e zombavam e cuspiam nele. Além disso, Jesus foi colocado entre ladrões, e o fato de ter ficado no meio caracterizava ele como o pior deles. Segunda curiosidade: a via dolorosa e a crucificação. O caminho do Gólgota, também chamado de Via Dolorosa, que levou à crucificação, aconteceu em um período de guerra entre Roma e Cartago, chamado historicamente de Guerras Púnicas. E os romanos passaram a usar a condenação por crucificação para os prisioneiros de guerra da época. Soma-se a isso
o Império Romano ser historicamente conhecido pelo uso de violência extrema, e a punição da crucificação era uma das mais terríveis que existia, aplicando morte por tortura. O objetivo era não apenas matar, mas antes disso trazer enorme sofrimento ao condenado. Jesus carregou o patíbulo da cruz durante o caminho percorrido. O simples fato de levar a peça vertical da cruz já poderia ser considerado dificultoso. Soma-se a isso os açoites, a falta de alimentos e todos os sofrimentos que antecederam o caminho percorrido por Jesus. Ao chegar no Gólgota, Jesus foi pregado na cruz. Tiraram as suas roupas e, geralmente, ao colocar alguém na cruz, ele era pregado pelo pulso ou pelo metacarpo. Primeiro o braço direito, depois o esquerdo. O corpo foi apoiado no patíbulo e os pés eram fixados, ou juntos ou separados no poste da cruz. Terceira curiosidade: o sofrimento de Jesus na cruz. Jesus passou por sofrimentos variados, sofrimentos mais simples, como sede, exposição ao sol e ao calor, e sofrimentos mais complexos, como paralisação da circulação sanguínea, dores internas, febre traumática, perda contínua de sangue e as consequências do sofrimento prolongado, já que no caso de Jesus, seu sofrimento já durava mais de 36 horas. Nós podemos concluir que a dor de Jesus, ela foi terrível. A dor física, ela talvez seja inimaginável. Jesus está com o seu corpo dilacerado. Alguns historiadores chegam a afirmar que era possível ver partes de órgãos internos de Jesus devido à tamanha dilaceração na sua carne. Nós vamos ver a questão dos espinhos, nós vamos ver a questão das humilhações. Tudo que Jesus sofre é terrível, mas a pior dor não é essa física, não é a psicológica. A pior dor foi a espiritual. Jesus na cruz, ele está levando sobre si o pecado de toda a humanidade. E quem conhece um pouco sobre a Bíblia Sagrada sabe que o pecado é a separação de Deus. Na cruz, Jesus está sendo separado de Deus em nosso lugar. Por isso ele profere a enigmática frase: Pai, Pai, por que me abandonaste? Jesus, naquele momento ímpar da humanidade, está levando sobre ele o fardo do pecado. Está levando sobre ele o castigo que nos traz a paz. Momentos antes de expirar, a natureza manifesta a sua tristeza sobre o ato. A Bíblia diz que o mundo escureceu, porque a luz do mundo estava prestes a ser apagada. Diante disso, até mesmo o sol recolheu o seu brilho. Enquanto seu mestre padecia, o sol não deu a sua luz. Após Jesus expirar, o véu do templo se rasga de cima a baixo. E ao terceiro dia, Jesus ressuscita. E na sua vitória sobre a morte, ele venceu por todos nós. Glória a Deus nas alturas, salvação e paz aos homens na terra.